Está connosco neste Jornal à Noite do NAU, Paulo Sargento, psicólogo. Paulo, boa noite. Aqui também Olá, boa noite, um reencontro e para falarmos desta autêntica tragédia. Infelizmente, para falarmos de uma e que coisa certamente tem um impacto psicológico enorme nas pessoas que passaram por isto e que continuam a passar, porque há milhares e milhares de pessoas que estão há dias sem comunicações, sem luz, sem água. Sem dúvida, um impacto tremendo. Boa noite, Rodrigo. É um gosto estar aqui contigo, infelizmente agora nestas condições, nestas circunstâncias, não é verdade? E permite-me que envie para todas as populações, enfim, afetadas ou mais afetadas, um grande abraço de solidariedade e sobretudo àquelas que perderam entes queridos, que é preciso não esquecer que já morreram 9 pessoas. E estas últimas até em circunstâncias, causas indiretas da tempestade, não é? A arranjar os telhados. Até uma boa maneira de começarmos esta conversa. Porquê? Porque as pessoas, com o stress que estão, com as noites que estão sem dormir, com a ansiedade que estão, têm mais erros nas suas ações e correm mais riscos. E muitas destas pessoas não estão habituadas a fazer este trabalho. Mas desculpa interromper-te, em Ourém estive com pessoas que estavam a arranjar os telhados completamente à pressa, porque viam que lá ao fundo estava a vir uma nuvem carregada de chuva. Portanto, estavam com uma pressa enorme para que a chuva não entrasse dentro de casa. É esse desespero que faz com que haja mais erros e que, infelizmente, tínhamos perdido vidas nessa ânsia compreensível de proteger os bens e os familiares que essas pessoas, enfim, tentaram. Olha, dir-te que há aqui 3 ou 4 questões que são fundamentais. Uma é uma de emergência psicológica e deve haver, do meu ponto de vista, aliás, eu julgo que os colegas da Ordem dos Psicólogos já estarão a trabalhar nesse sentido. Aliás, há no site da Ordem dos Psicólogos um documento online que eu até aqui divulgaria, se me permitires, que é sobretudo sobre situações traumáticas, o que são e como lidar com elas. E há também, nesse documento, se quiserem, um número de telefone que nós, enfim, podemos divulgar, para as pessoas que, no fundo, têm, eu agora não consigo encontrar, mas já o encontro e já o darei, na Ordem dos Psicólogos, que há as pessoas que estão em dificuldades. Mas, neste momento, a minha perspectiva é que estas pessoas estão a viver um momento terrível. Porquê? Porque estão, muitas delas, sozinhas, sem comunicação, ao escuro, à noite, ao frio, com chuva, com o risco de haver inundações, sem água, sem comida alguma. Sem comida? Nos primeiros dias disse, bom, há comida, é preciso materiais de construção. Não, há muita gente que efetivamente não tem comida. Há tudo que estava nos frigoríficos está estragado neste momento. Exatamente. Tudo. Muitos idosos sozinhos, sem possibilidade de locomoção, muitas famílias, enfim, carenciadas com crianças, enfim. Neste momento, o desafio é prover as pessoas das primeiras necessidades. Olha, há uma coisa simples como, por exemplo, toalhitas daquelas bebê para as pessoas que não podem tomar banho, pelo menos limparem-se e sentirem-se mais conforto. Pegar nas pessoas, por exemplo, que têm VNIs e CPAPs, portanto, aparelhos para respiração, porque têm ou doenças obstrutivas pulmonares crónicas ou apneia de sono e correm riscos, e irem dormir durante estas noites a centros clínicos ou hospitais que possam mantê-los com qualidade de vida. Porque o sono, a privação de sono, leva a desajustamento emocional, leva a erros crassos pelos quais algumas das pessoas, como já aqui dissemos, poderão ter morrido. E, portanto, eu julgo que a Ordem dos Psicólogos, o INEM e as autarquias podem criar aqui uma bolsa de colegas que possam estar nos locais mais afetados. Muitas vezes isto basta um cantinho dentro de um pavilhão com uma pequena tenda para haver privacidade para as pessoas. Mas para aquilo que sabes, achas que está a faltar este apoio psicológico nestas zonas mais afetadas? É porque é difícil lá chegar e porque, enfim, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Não estou aqui numa perspectiva crítica, estou aqui numa perspectiva de tentar ajudar. A primeira coisa que nós tínhamos de ajudar é que havia pessoas sem comer, sem ter água para beber, sem ter onde estar e, mais ainda, com o risco de permanecerem em casa. E neste momento nós sabemos que também já há camas em quartéis, o que é muitíssimo bom. Porquê? Porque há pessoas que querem ficar nas suas casas e correm grandes riscos e assim podem dormir sossegadas em quartéis quentes, com roupa, com alimentação, com água e com meios de higiene. E, portanto, essas questões estão supridas, outras estão supridas e há uma solidariedade imensa, como eu já não via há muito tempo em Portugal, de entrega de bens de várias instituições, e isso é de louvar. Neste momento temos de preocupar-nos com a saúde mental destas pessoas. Eu recordo, por exemplo, que uma das zonas, que é Pedrógão, que tu também conheces naturalmente, em 2017 teve os incêndios, aqueles incêndios que foram macabros, toda a gente se lembra. Há muita gente ainda hoje a sofrer com isso de perturbação pós-estresse traumático. Hoje não é o fogo que os consome,
é a água da chuva e o vento. Estamos a falar de uma zona altamente martirizada, aqui nestes concelhos do centro do país, que há meses estavam a sofrer com os incêndios. Exatamente. E agora, aliás, temos visto imagens até do próprio Pinhal, que estava a ser replantado e está tudo destruído de novo. Portanto, isto é preciso uma resiliência enorme, e as pessoas vão-se abaixo, e é normal que se vão abaixo, e precisam neste momento de um paradigma de emergência psicológica que lhes permita, no fundo, ter alguém com quem ir ventilando emoções. Porquê? Porque estas situações de catástrofes e de crise desencadeiam, a maior parte das vezes, numa parte importante da população com um maior perfil de vulnerabilidade, os mais velhos, as crianças, as pessoas que são mais fragilizadas, enfim, que muitas vezes, mais as mulheres do que os homens, que muitas vezes envolvem perturbações pós-stress traumático e outras perturbações do ajustamento emocional. E o que é que nós sabemos da ciência? Sabemos que quanto mais cedo a intervenção for feita, menor é a probabilidade de se desenvolver esse tipo de perturbação, ou a desenvolver-se, mesmo que seja de forma perene, menor será o sofrimento e maior será a possibilidade de reabilitação. E esse sofrimento pode ser diferente para idosos e para crianças? Sim, até mesmo aquelas crianças que estão muito dependentes das tecnologias e que agora podem estar semanas privadas disso mesmo. Sim, exatamente, tens toda a razão. Há agora um conjunto de mecanismos do cotidiano que foram interrompidos e as pessoas estão perdidas. E neste momento é preciso, neste clima em que as pessoas estão a ver o medo, que todos os dias estão na incerteza, que não se sabe quando é que vão ter luz, quando é que vão ter água, etc. Nem sequer tem acesso à televisão para perceber o que é que se está a passar. É sem comunicação. É importante que não só estes documentos que a Ordem tem muito bem de acessibilidade, portanto, no seu site, mas também técnicos que sejam peritos em catástrofes e crises, porque há, para crianças, para idosos, etc., há técnicos, nós temos felizmente psicólogos que têm essa formação e é preciso que eles estejam digamos, nos locais mais atingidos. É preciso que as autarquias identifiquem esses locais. É preciso também que, em conjunto, por exemplo, com o INEM, haja meios para, por exemplo, num pavilhão, organizar locais, pequenas tendas, onde as pessoas possam ir, ou meios de divulgação para os próprios psicólogos irem ter a casa das pessoas para as apoiar. Porque, neste momento, o meu receio é que, perante esta magnitude desta tragédia, que atingiu muita gente, se nós pensarmos que 10% das pessoas pode desenvolver perturbação emocional, que muitas vezes é uma perturbação que é para a vida. Lembra-te que ainda temos gente que andou na guerra aos 20 anos, hoje tem 80 e continua a sofrer diariamente. Portanto, estamos a falar de uma coisa muito séria. Portanto, esta parte é extremamente importante e daqui eu apelo novamente aos colegas, que eu sei que naturalmente já estarão a fazer, da Ordem, do INEM, enfim, dos colegas que estão ligados às autarquias, que têm mais conhecimento, que, enfim, mobilizem uma bolsa de especialistas nesta área das catástrofes e das crises para poderem ajudar as pessoas. Também às pessoas que dependem de aparelhos médicos para, enfim, estarem em casa ou para dormir ou no dia-a-dia, terem acesso, nesta altura, a internamentos, têm de se arranjar, seja lá como for, para poderem... enfim, importantíssimos, Paulo. Agora, o sono aqui é muito importante. Para fecharmos. Sim, o sono é muito importante, mas já agora para fecharmos, eu diria que o importante agora é também, nesta noite, pelo menos, e nas próximas noites, minorar riscos. As pessoas que não arrisquem ficar em casa. Se as casas tiverem zonas de risco, é preferível ir dormir um acampamento. Sem dúvida, esse apelo é importantíssimo, Paulo. Muito obrigado pela tua presença aqui. E boa sorte para todos. Um grande abraço. Vamos fazer um breve intervalo no Jornal à Noite e já voltamos. Até já.